Formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. O tema do dia é o poder da autoconfiança. Uma das virtudes menos compreendida e ainda muito mais difícil de ser vivenciada é a humildade. Confunde-se a humildade com autodepreciação, com desconfiança de si mesmo e com a aparência de desleixo, como só acontecer com nós, sul-americanos. Por exemplo, vemos alguém na rua com um chinelo furado, mal vestido, roupas rasgadas e dissemos: olha que pessoa humilde. Aproximamos-nos dessa mesma criatura e perguntamos: posso ser-lhe útil em alguma coisa? E a pessoa responde: saia daqui, eu não preciso de ninguém. Olha aí o orgulho, porque todos nós estamos submetidos à lei da sociedade e precisamos uns dos outros. Logo, a humildade não está na aparência. Há pessoas que gostam de exibir a falsa modéstia. Perguntamos se a pessoa entende, por exemplo, de computador. E a criatura, com um certo ar de vaidade, afirma: eu não sei nem aonde está o botão. Como se isto fosse virtude. É ignorância na área da informática. Então, a humildade também não é falta de conhecimento. O que é a humildade? A humildade tampouco é a autodepreciação. A criatura exibe em dizer: eu tenho uma memória péssima para nomes. Eu coloco a minha chave, eu não sei onde que ela está. E assim sucessivamente. E o que acontece é que esta falsa modéstia nos distancia da vera humildade. Às vezes, saboreamos uma boa comida e elogiamos. Dissemos para quem cozinhou: que delícia que está isto! E a pessoa responde: não, é a sua boca, é a sua fome, é a sua língua. Você queria que eu experimentasse a comida com o quê? Com o meu cotovelo? Só pode ser a minha língua. Por aí que eu sinto o paladar. E, segundo a psicologia profunda, as pessoas que apresentam essa falsa modéstia guardam grande orgulho. Por quê? Nós temos que elogiar pessoas 2, 3, 4, 5 vezes. Porque eu tenho que dizer: não, mas de fato está muito saborosa. Não é porque você está com muita fome. Não, mas eu estou lhe dizendo que está ótima. Não, é porque, você me desculpa, eu errei no sal. Ou eu errei no açúcar. A pessoa nunca acerta. O que acontece? Essa falsa modéstia nos distancia da vera humildade. A criatura, então, desconfiar do seu próprio potencial não é virtude, é caminhar para trás. Infelizmente, essa mentalidade é tão impregnada na nossa consciência coletiva que até mesmo se considera pobreza como virtude e riqueza como se fosse um pecado. Principalmente quando se faz a má interpretação do Cristo, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O camelo não é a referência ao animal, e sim uma corda de couro que se costurava couro naquela época. A tal ponto que, se nós vemos alguém pobre, creio que por essa mentalidade a pessoa já ganhou o nosso lar, já está com a entrada garantida no céu. E se vemos alguém rico, esta pessoa já está condenada ao umbral ou ao inferno católico.
Mas, quando lemos a pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, qual é a nossa missão? Para que nós estamos na carne? O objetivo da encarnação? Vamos aprender que nós reencarnamos para uma provação ou uma expiação. O que seria uma provação? Oportunidades de solidificar o conhecimento teórico. Por exemplo, quando vamos à escola, o professor de matemática, geografia, biologia nos ensina por um mês. No final do mês, apresenta-nos a prova, o exame. Qual é o objetivo do professor? É nos fazer sentir inferior? É nos colocar para baixo? Óbvio que não. A oportunidade da prova é para sabermos se aprendemos. A provação tem por objetivo solidificar o conhecimento. Porque se nós não passamos pela prova, não sabemos se aprendemos. E aqueles com o coração muito cheio de perfumaria afirmam: nossa, a boa vontade é o ingrediente mais importante. Eu tenho absoluta certeza de que ninguém faria uma viagem para o Brasil, porque quem está na frente do avião é alguém de boa vontade. Você quer alguém que seja um piloto, que aprendeu todo o conhecimento teórico e passou por várias provas para obter a licença. Da mesma maneira que quem conduz o carro lá fora, a polícia, ao lhe parar, não está interessado se você sabe dirigir, quer saber se você tem a licença. Então nós, ao entrarmos, quando compramos o bilhete, temos garantido que quem está na frente daquela aeronave é alguém credenciado, obteve as licenças, tudo quanto é exigido para que a pessoa tenha autoridade técnica para controlar aquela aeronave. Daí o objetivo da prova. Então todos nós, antes de reencarnarmos, aprendemos teoricamente o que devemos fazer aqui no planeta Terra. Consertar os nossos relacionamentos, reparar aonde falhamos e desenvolver as virtudes. Paciência, compaixão, compreensão, altruísmo, são virtudes que nos eleva espiritualmente. Aprendemos o conhecimento teórico. O nosso amigo apresentador acabou de ler uma leitura sobre superação, momentos de tentação. Ali está o conhecimento teórico. Nesse momento, estamos obtendo conhecimento teórico de como progredir. Mas a provação vem no dia a dia, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Os familiares, na sociedade, amigos de trabalho. Eles é que nos oferecem o material da prova. Sem eles é impossível a evolução. Se você distanciar-se para uma montanha isolada e passar o dia todo meditando, você não evolui. Você adquire conhecimento teórico, reflete no que deve fazer. Mas só depois que desce da montanha para estar junto com o povão, é que eles nos oferecem o material da prova para solidificar o conhecimento. Mas o que seria a expiação? A expiação é o processo pelo qual temos que passar depois de ter falhado em várias provas. Então o professor nos dá várias provas, matemática, biologia, geografia, e falhamos nas provas. Chega no final do ano, o que acontece? Não podemos passar. Foi o professor que nos reprovou? Não. O professor nos concedeu as condições necessárias para passarmos, mas por livre e espontânea vontade, falhamos, utilizamos de forma precária do nosso livre arbítrio. E agora vamos repetir o ano. Isto é a expiação. Nós não temos escolha na expiação. Temos que passar pela situação. A prova nós temos escolha: superar ou falhar.
A expiação não. A expiação temos que passar por ela, porque é a consequência de falharmos na provação. Sendo assim, no plano espiritual, adquirimos consciência das provações que vamos passar e também das expiações. Mas há um terceiro objetivo da nossa encarnação. A resposta é da pergunta 132. Que nós vamos contribuir para o progresso da ordem geral, cumprindo diferentes papéis. Surge aí os missionários. Toda vez que escutamos a palavra missionário, porque estamos dentro de um contexto espiritualista, religioso, que é o espiritismo, na proposta espírita, logo pensamos em Francisco Cândido Xavier, que foi um missionário, o Divaldo Franco, que foi um missionário, a Ivone do Amaral Pereira, que foi um missionário, o Leon Denis, que foi um missionário, e assim outros, como o próprio codificador do espiritismo. Mas eles são missionários dentro de um aspecto muito estreito da nossa sociedade, que é o aspecto espiritualista. Mas existem missionários da ciência, missionários da medicina, pessoas que reencarnam com o propósito de nos beneficiar com a saúde, revolucionários da nossa saúde. Existem missionários da economia, pessoas que reencarnam para nos ajudar com a prosperidade, porque o objetivo é transformar o planeta. Da mesma maneira que cada indivíduo reencarna com a sua missão, com a sua expiação, com a sua provação, assim o planeta como um todo tem por objetivo sempre melhorando, um constante aperfeiçoamento. E o planeta melhora com o melhoramento dos indivíduos. Logo, existem missionários em todas as áreas. Missionários na arte. Aqueles que têm aproximadamente a minha idade saberá que na década de 90 surgiu um filme que eu sei que a maioria assistiu, Ghost, na qual o Patrick Swayze, ele é assassinado por interesses do seu amigo financeiro. E ali nós temos o efeito da mediunidade, a comunicação, o apego àquilo que ficou sem solução. O que nós aprendemos no Espiritismo? Se reunisse todos os palestrantes espíritas do mundo, não chega nem perto do que o filme enviou como mensagem para todo o planeta sobre a imortalidade. Ficou ali embutida a ideia das questões magnas que trabalhamos aqui dentro do Espiritismo. É ou não é um missionário as pessoas envolvidas naquele filme? Então, eu gostaria que nós expandisse o nosso conceito de missionário para entendermos o tema do dia, o poder da autoconfiança. Porque os missionários, ao reencarnarem, eles encarnam com a certeza que a missão que eles se propõem é atingível. E eu tenho certeza que eles não diziam para eles mesmos: eu sou um tonto, eu sou um ignorante, eu não consigo, eu não posso. Porque as pessoas constantemente fazem esse tipo de autoafirmação. E não sabem quanto é poderoso o poder da fala. O que você diz para você mesmo torna-se a sua realidade. Existe o mundo de matéria e o mundo criado pela nossa mente. Aliás, o mundo de matéria é um resultado do mundo da nossa mente. Porque esse prédio aqui esteve um dia na mente do arquiteto. O arquiteto desenhou e solidificou a sua ideia mental. Construtores colocaram a ideia dele mental em matéria. Está aí o edifício. Logo, a nossa realidade exterior é um produto da nossa realidade interior. Então, antes de falarmos do poder da autoconfiança, falemos um pouco, porque é uma tática de analisar, de aprender, de refletir, falar exatamente o contrário. O poder da autodesconfiança.
Conhece pessoas que dizem assim: eu nunca vou conseguir aprender a falar o inglês? Pronto. Disse com tanta convicção, com tanta emoção, com tanta fé, que nunca vai aprender mesmo. Sabe por quê? Porque a pessoa não se dispõe àquilo. A sua disposição é totalmente aversiva ao aprendizado. Nem quer. Logo, é impossível mesmo a pessoa aprender. Não por falta de capacidade intelectual, mas por uma disposição psicológica diante daquele desafio. E, de fato, não aprende. Assim, muitas pessoas chegam no país da oportunidade, que é os Estados Unidos. Qual a mentalidade? Mulher vai para a limpeza, homem vai para a construção. E fica eternamente limitando-se a fazer tão pouco quando é capaz de fazer muito mais. Mas a mente, a realidade interna, constrói a realidade externa. Quando, em todas as épocas desta nobre nação, aqui chegou pessoas com as mesmíssimas condições que nós chegamos. E transformaram várias áreas. E houve então um cidadão que realizou isto, chamado Andrew Carnegie. Creio que muitos talvez não conheçam quem foi Andrew Carnegie, mas já foi no Andrew Carnegie Hall. E por quê? Porque este homem foi a segunda fortuna dos Estados Unidos. Ele chegou aqui, como se diz popularmente, com a mão na frente e a outra atrás, literalmente. E conseguiu criar a segunda fortuna maior do mundo. Por que vocês conhecem o Andrew Carnegie Hall? Todos conhecem? É uma casa de espetáculo muito famosa em Manhattan. Porque a teoria dele é: você estuda 30% da sua vida, constrói fortuna durante 30% da sua vida e depois distribui 30% da sua fortuna. Não, distribui. Passa os outros 30% da sua existência distribuindo a sua fortuna. Por isso que existem centenas de livrarias, teatros, casas de espetáculo com o nome dele, porque foi exatamente o que ele fez. Na época do Andrew Carnegie, tinha um rapaz que ele queria saber qual era a disposição emocional, mental, psicológica do Andrew Carnegie. Como que ele chegou aqui sem nada e construiu esta fortuna? Abrindo aqui um parêntese, sem nenhum desdouro ou desrespeito a ninguém. Eu digo isto porque, acompanhando o que acontece na Sul-América, há pessoas que estão programadas para escutar a palavra fortuna, dinheiro, como se fosse totalmente negativo. É impressionante. Mas esses missionários da fortuna, lembrem-se que eles empregam milhares de pessoas. Para um contexto bem moderno, não sei quem acompanha, mas a companhia SpaceX do Elon Musk se tornou pública. E naquele dia, com a compra das ações da SpaceX, o que isso significa? Agora a SpaceX são de quem pode comprar as ações. Naquele dia ele se tornou o primeiro trilionário do planeta. Vocês escutaram essa informação? Sim ou não? Sim. O que muitos não sabem é que aquele dia, ao ele se transformar num trilionário, 4.000 pessoas se tornaram milionárias. As pessoas que foram doutrinadas e hipnotizadas para enxergar isto de uma maneira negativa, acredita que isso é um atraso. É só ler o livro escrito por Emmanuel, intitulado Dinheiro. Emmanuel afirma que o dinheiro é o sangue no organismo da sociedade. E o sangue parado se torna uma gangrena e o jeito é cortar membros. É claro que ele não tem 1 trilhão dentro de um banco
esse dinheiro está circulando, alimentando a sociedade. Porque a economia não é uma pizza cortada em 8 pedaços, na qual um pega um pedaço e sobra 7. A economia na qual que aquele que sabe faz daquela pizza 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Para deixar bem claro essa situação, na época de Allan Kardec, 1857, para ser exato, na publicação do Livro dos Espíritos, 85% da população viviam na pobreza. Isto é, se todo mundo fosse composto de 100 pessoas, quantas pessoas viviam na pobreza na época de Allan Kardec? 85. Hoje, 8% da população vive na pobreza. Se nós temos 100 pessoas no mundo todo, quantas pessoas estão na pobreza? 8. Houve um progresso enorme. Mas se você assiste àqueles que querem doutrinar a nossa mente, parece que está tudo indo por água abaixo. A vida nunca esteve tão boa no planeta, por causa desses missionários por toda parte. Então, fechando aqui o parêntese, ficou bem claro a importância, as benesses da prosperidade? Então, o Napoleon Hill, ele entra em contato com o Andrew Carnegie porque ele queria descobrir a mentalidade do Andrew Carnegie. Como ele teve esta disposição, a mentalidade de criar uma fortuna quando ele chegou aqui com nada. E assim foi Henry Ford, o criador do carro, e outros que eu vou nomear. Então, o Andrew Carnegie diz sim, há toda uma mentalidade que a maioria das pessoas não segue. E eu sugiro a você que estude todos os homens de sucesso pelos próximos 20 anos para saber como é que eles pensam. Porque todos nós conhecemos muitas pessoas de atraso que falharam. Sabemos como essas pessoas pensam? Sabemos. Por exemplo, eu não valho nada. Eu não sirvo para nada. Uma das coisas que mais me impressiona na área do comportamento humano, com a família, crianças, é o fato, às vezes, de um homem abandonar a mulher, porque ele era embriagado, e a mulher chega a um ponto que não aguenta mais. Não vou entrar no mérito se devia aguentar ou não, é outra palestra. Me convide para agosto. E vamos abordar o tema. A sogra desse cidadão fica revoltadíssima com aquele homem abusar da sua filha e abandonar a família. Só que a criança, que não tem culpa, é a cópia do pai, fisicamente. E a revolta da mãe abandonada e da sogra é dizer para o filho e afirmar constantemente: você vai ser igualzinho ao seu pai. Você está se comportando igual a ele. E a criança escuta todo dia que vai sair como o pai. Qual que é o resultado? Ficar como o pai. Está sendo doutrinado para isso. De tanto escutar, ele começa a dizer: eu vou ser igual ao meu pai. Não vou fazer nada da vida. E vou embriagar-me. Quanto de você existe dos seus antepassados? Pai e mãe que não tiveram sucesso em qualquer área da vida. Quando falamos em sucesso, que é uma outra palestra, nos referimos ao sucesso econômico, sucesso da saúde, sucesso social com quem nós nos relacionamos, sucesso familiar, uma família equilibrada, e sucesso espiritual, que é o mais importante, porque quem entende sucesso espiritual toma cuidado com todos os outros sucessos. Um pai ou a mãe frustrado, avô e avó, e passamos na nossa infância escutando estas mesmas afirmações autodepreciativas e absorvemos. Alguém que diz: eu detesto comer couve. E nós perguntamos: e por quê? A pessoa não sabe responder. Escutou do pai, da mãe, da avó, do avô que não gosta, passaram a não gostar sem nunca experimentar. Imagine isso em todas as áreas da vida. Não gosto de falar com baiano, não suporto. Detesto mineiro. A criança escuta aquela afirmação e passa a não gostar deste ou daquele ciclano ou de uma etnia,
sem jamais se dar a oportunidade de conhecer a outra pessoa. Eu estou falando aqui de heranças psicológicas que as pessoas vão absorvendo. Quantos aqui não escutaram? Não mexa com brasileiro aqui nos Estados Unidos. É uma fria. Eu tomo muito cuidado com quem me traz essa informação. Porque sabe identificar, que deve ser também. Não estou generalizando, mas costuma acontecer. Estou tentando enfatizar o poder daquilo que falamos para nós mesmos e do que escutamos das outras pessoas. Porque seremos resultado das 5 pessoas com que nós mais nos relacionamos. O ditado popular brasileiro é muito certo. Quem mistura com porco, farelo come. Então Napoleon Hill passa 20 anos estudando os homens de sucesso da sua época. Thomas Edison. Todos sabem porque criou a lâmpada, mas ele teve mais de 1000 patentes. Para ser exato, 1089 aqui nos Estados Unidos. Porque ao redor do mundo, mais de 2000. Já viram um filme antigo, no qual todos estão de chapéu? Todo mundo usava chapéu. Por quê o uso do chapéu? E hoje a gente usa se quer, não por obrigação. Porque naquela época era a base de querosene. Chegávamos no ambiente e para estar iluminado tinha que queimar querosene. Imagine a fumaça no teto. Então nosso cabelo ficava impregnado da fumaça da querosene. Por isso todo mundo pôs chapéu para proteger o cabelo da fumaça. Olha que isso é um benefício bem pequeno em comparação ao benefício de ver no escuro. Dedicação de Thomas Edison. Se nós tivéssemos uma oportunidade de falar com Thomas Edison, será que ele ia dizer, olha, eu desconfiava muito da minha capacidade. Eu achava que eu era um ignorante. Não, é bem diferente. Ele conversou com Henry Ford, o Napoleon Hill, para saber qual era a mentalidade desse homem que revolucionou a indústria. O pessoal conhece a marca Ford, mas não sabia como que era fabricado naquela época tudo, não só apenas o carro. O que Henry Ford fez foi uma revolução industrial, não necessariamente a criação do carro. Qualquer produto naquela época era fabricado de uma maneira muito customizada para aquele indivíduo, para aquela pessoa. E colocava uma pessoa para estar fabricando aquele produto. Quando você compra um produto, aqui nos Estados Unidos, vem descricionado o que é o valor do produto e o imposto. Algo que há pouco tempo existia no país de onde viemos. Você não sabia o que comprava, era o produto ou estava pagando era imposto. Isso é outra palestra. Logo, se uma só pessoa fabrica, a pessoa vai multiplicar a quantidade de horas pelo trabalho que deu, para dar um preço no produto. Então, o produto custa $10.000, porque aquela pessoa que fez o produto vai multiplicar as horas que trabalhou. Assim eram todos os produtos daquela época. Então, Henry Ford, ele teve a brilhante ideia de cada pessoa fazer uma parte do carro. Na época já se fazia carro, mas era muito caro. Só quem tinha muito dinheiro podia comprar carro. Ele então monta a linha de fabricação. E um carro agora, ao invés de 3 meses, demorava-se 3 semanas. O que aconteceu? O preço caiu lá embaixo. E o carro se tornou popular. É ou não é um missionário? Para podermos locomover de um lado para o outro com facilidade, ao invés de cavalos, de carroças. Abrindo aqui um parêntese, que essas coisas são tão interessantes. Vocês sabiam que na década de 50, esses futuristas, as pessoas que lucram em colocar medo nos indivíduos, afirmavam que Nova York seria inabitável aproximadamente em 1910. Sabe por quê? Porque não ia ter como a população viver no meio de tantas fezes de cavalo. Porque o futuro para eles
era um melhor presente. E o presente, as pessoas se locomoviam a cavalo. Então, multiplicavam a quantidade de pessoas que imaginavam que ia ter em 1910, pela quantidade de cavalos para poder comportar o crescimento da população, e afirmavam que ia ter tantas fezes que não teria como habitar Nova York. Mas surge o carro. O mesmo com aqueles que estão apavorados com a inteligência artificial. Porque há pessoas que lucram em colocar medo nos indivíduos. É a indústria do medo. Houve várias vezes essa situação na qual pensávamos que as profissões iam acabar, quando outras profissões surgiram. Porque haviam naquela época cuidadores de cavalos. Quando surge então o primeiro automóvel, não estava movido pelo cavalo, ele se movia sozinho, automóvel. Quem cuidava de cavalo, pronto, acabou a nossa vida. Porque agora a nossa profissão vai desaparecer. Mas surgiu a profissão do mecânico e outras milhares de profissões em torno da máquina. Assim com a inteligência artificial. Não entre em pânico, porque há pessoas que lucram em colocar-nos sempre no estado de pavor. Então Napoleon Hill, ele passa muito tempo com Andrew Carnegie, com o Henry Ford, com o Thomas Edison e outras pessoas que revolucionaram o nosso planeta. E passa a escrever um livro para entender a mentalidade. Como é que essas pessoas pensavam? Para quê? Para poder nos ensinar a como ter sucesso na vida. Vocês gostariam de saber o que essas pessoas falavam para eles mesmos? Nossa, que simpático. Ninguém quer aprender. Gostariam de saber o que esses homens de sucesso falavam para eles mesmos? Sim. Ainda está fraco. Veja o quanto que eu disse a importância da emoção, da intensidade. Porque falamos com intensidade, eu nunca vou aprender inglês. Eu não valho para nada. Eu sou igual ao meu pai. Mas na hora de dizer algo positivo para nós mesmos, vou um dia, claro que nunca vai conseguir. Querem aprender o que esses homens de sucesso falavam para eles mesmos? Sim! Eles acordavam todo dia. E a primeira coisa que diziam eram essas 11 frases. Todo dia acordamos, o que nós dizemos para nós mesmos? Poxa, vou ter um dia daqueles. Pronto, já construiu o dia daqueles. A mentalidade vai de tal forma preparada para ser um dia horrível, que vem o ônibus, a gente fica bem próximo da poça d'água só para o ônibus passar e nos molhar. Porque temos que confirmar a nossa tese, que o dia não vai prestar. Que para nós, o mais importante é o orgulho, é estar certo e não ser feliz. A mentalidade masoquista é impressionante. Mas se eu estou construindo que vai ser um dia daqueles, irá ser. Porque eu construo a minha realidade exterior com a minha realidade interior. Mas antes, embora sabemos de memória o que vamos dizer, vou colocar na tela para vocês certificarem que não é ideia da nossa cabeça, não é criação, é produto daquilo que os nossos mestres nos ensinaram. Veja o que disse Jesus Cristo, a maior autoridade desse planeta. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Estas coisas são as que contaminam o homem, mas o comer com as mãos, o lavar, não contamina o homem. Por que disso? Porque os fariseus da época tinham muito cuidado com o ritual para comer. Na cabeça deles, o importante era o que entrava na boca. E o Cristo afirmava, mas o importante é o que sai da boca, o que falamos para nós mesmos. Depois vem Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos falar o poder da fé. Leiam todos o título da leitura.
Poder da fé. Vamos falar assim, essa voz de igrejismo, como coisas estivéssemos morrendo? Fale com convicção. Poder da fé. 1, 2, 3. O poder da fé. No sentido próprio, olha quem está falando isso. Não somos nós. Allan Kardec. É certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, se você duvida de você não consegue fazer nada. Ficou claríssimo? Sim ou não? Sim. Quem confia em si consegue realizar coisas materiais? Sim. Sim, mas... É certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as existências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então a pessoa tem montanha de autodúvida. Jamais vai superar, se duvida de si mesmo. Então o que aquelas mentes brilhantes diziam para eles mesmos? Porque se há uma má compreensão das nossas palavras, a criatura vai entender que eu estou falando de sucesso econômico. Mas eu disse aqui 5 tipos de sucesso. Sucesso social, sucesso físico, ter saúde, sucesso familiar, equilíbrio dentro de casa, sucesso profissional e sucesso espiritual. O que eles diziam? Andrew Carnegie, Henry Ford, Schwab, outro grande industrialista daquela época, construtor de aço, o que modernizou o mundo. O que eles diziam para eles mesmos ao despertar? Vamos repetir com convicção. Quando deixar as 11 prontas, quem quiser tirar uma foto, para ler diariamente, com convicção, com emoção. Não é como se faz o Pai Nosso. Muitos de nós, como se estivesse pagando imposto verbal a Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado. Não tem valor nenhum, porque tem que ter emoção, intensidade, convicção. Primeira frase que vamos dizer para nós mesmos. 1, 2, 3. Eu sou o mestre do meu destino. Que isto significa? Nós é que criamos o nosso destino. Não está nas mãos dos outros. Não, mas eu sou assim por causa da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu ex-esposo, da minha ex-esposa, do meu chefe que é muito ruim, por isso que eu sou assim. Não. A realidade é 1, 2, 3. Eu sou o mestre do meu destino. Nós é que criamos o nosso destino. Para mais detalhes, leia o livro Pensamento de Emmanuel. Todo um livro só falando do poder da nossa mente, de elaborar o destino, selecionar o que queremos. Se não ficou ainda convencido disso, olha o que diz no Cristo. Vós sois deuses. O que é que isto significa? Que temos a capacidade da criação em plano menor. Esta realidade, quando a suprema inteligência é criador no plano maior, cria mundos, galáxias e assim sucessivamente. Segunda frase que estas pessoas de sucesso diziam para eles mesmos. 1, 2, 3. Meu propósito definido guia tudo que eu faço. Já estou vendo gente sussurrando. Meu propósito definido. Convicção, emoção. Se não funciona. Não vai haver nenhuma mágica em dizer essas palavras. A eficácia destas palavras está na emoção. Porque o que somos hoje, colocamos emoção. O único problema é que para o negativo. Eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir nada, eu sou assim mesmo. Falamos com tanta convicção que aí chegamos. A convicção é para o outro lado. 1, 2, 3. Meu propósito definido guia tudo que eu faço. O que isto significa? Ter um propósito definido é nós dizermos
investigarmos, pesquisarmos exatamente o que queremos da vida. Definido. Porque quando a pessoa fala assim, eu quero ter mais dinheiro. Como? Não sei. Eu quero ter mais saúde. Como? Eu não sei. Eu quero que a minha família esteja melhor. Como? Eu não sei. Eu quero melhorar a minha vida social. Como? Eu não sei. Eu preciso de estar mais conectado com Deus. Como? Eu não sei. Está tudo indefinido. Se o objetivo é indefinido, a pessoa não realiza nada. É necessário concentrar. O que significa a palavra concentração? A ação de trazer para o centro as nossas energias, o nosso interesse, o nosso foco. Isso que significa concentração, trazer para o centro. Como a luz. Quem conhece a lupa, utiliza da lupa que está dispersa a luz. Mas com a lupa você concentra toda a luz em um só foco. E a lupa queima uma folha. O raio laser está concentrado toda a energia num só foco. Então, quem não sabe o que quer da vida, as energias, as forças estão espalhadas, não estão concentradas. Dizer para você mesmo o que eu quero, o que eu preciso, o que vai fazer de mim uma melhor versão de mim mesmo. Porque foi para isto que nós reencarnamos. Quando nós não fazemos aquilo para qual nós encarnamos, é como o nosso celular. Você recebe de quando em quando uma mensagem no celular, né? Programa desatualizado. Quer atualizar agora ou postergar? A gente aperta o postergar. Postergando. O telefone vai dando defeito. Daqui a pouco ele está imprestável. Não há como usar. Aí nós somos obrigados a atualizar. Porque o telefone está cheio de bugs. Assim somos nós. Cheio de bug. Para lá, para cá. Me perdoe. Eu estou afirmando de vocês. Eu sou cheio de bug. Vai dando defeito. Vai dando problema. Estou insatisfeito comigo. Vou enxergando defeitos em todos. E eu vou continuando sendo a mesma versão de mim mesmo, que está totalmente desatualizada. Chega um momento que eu sou obrigado a fazer a atualização para continuar existindo. Há aqueles que não querem fazer essa atualização e suicidam-se na ilusão que quebraram o software, mas eles quebraram só o hardware. O software continua, que é o espírito no plano espiritual. Quebramos a máquina, mas continuamos vivendo com os mesmíssimos problemas, mas com o acréscimo que corremos da solução, que é a oportunidade de crescimento. Então, propósito definido. Não é você viver o propósito de uma outra pessoa. Chega uma época da moda, por exemplo, um corte fica famoso, todo mundo quer cortar o cabelo igual. Certo artista que se torna um protótipo de aperfeiçoamento fisiológico, todo mundo quer vestir igual artista. Estamos vivendo o propósito definido de uma outra pessoa, não o nosso. É o nosso propósito, porque você é uma criação única do sempiterno. Deus não fez-nos como gelo numa forminha de água, todo mundo igual. Pelo contrário, todos nós somos muito únicos na nossa formação social, psicológica e reencarnatória. Terceiro ponto. Tudo. 1, 2, 3. Tudo quanto eu preciso já está dentro de mim. Em semente. Tudo que precisamos está em semente, em potencial. Como toda semente que precisa ser feito, abrir o buraco, colocar a semente, tampar o buraco, pressionar a terra, molhar e aguardar. Se tivéssemos a oportunidade de conversar com aquela semente e perguntássemos para ela: como é que você está se sentindo, semente? Aqui está muito frio. Eu estou sozinha. Está tudo escuro. E sob essa pressão, estas condições são prazerosas ou desagradáveis? Desagradáveis. Mas se sentimos dó da semente e retiramos ela deste problema, tiraremos a oportunidade da semente se transformar numa árvore. Assim somos nós. Por isso que o nosso anjo guardião não resolve os nossos problemas. Por quê? Porque o nosso anjo guardião
sabe que os nossos problemas são oportunidades de desenvolver o nosso potencial. Para toda pessoa de sucesso, se você lê a biografia, todos eles tiveram muita dificuldade. Porque as dificuldades são os meios de desenvolver a semente. Então, tudo que você precisa para ser uma versão melhor de você mesmo está dentro de você. Caso contrário, nós temos que afirmar que a suprema inteligência do universo, Deus, fez você pela metade, quebrado, com defeito. Um criador perfeito constrói criaturas perfectíveis. Próximo. 1, 2, 3. Eu vou além em tudo que eu faço. Quantas pessoas reclamam? Eu estou 5 anos no emprego e nunca fui promovido. Mas faz a mesma coisa durante 5 anos. Como é que o empregador vai saber se está preparado para a próxima posição se a gente sempre faz a posição que requer de nós? É nós que temos que provar para o patrão que somos capazes de fazer o próximo passo. Quem seguiu aqui a brilhante carreira de Ayrton Senna? Ele foi pego para correr como segundo corredor. Antes dele ir para a Fórmula 1, ele recebeu vários contratos para ser piloto de teste. Ele dizia, eu não sou piloto de teste. Eu sou titular. Vamos pegar para correr em segundo. Desobedecia todo mundo. Até que viram. Quem não gosta, acha que o assunto é corrida de carro. Não é, é de superação. É o eterno mito de Davi e Golias. O Senna era Davi, Golias era todo o sistema da Fórmula 1, com outros grandes corredores, com carros muito mais velozes, e ele na chuva, na pior condição, sobressaía, porque ele dizia, a chuva iguala todos os corredores, aí não depende mais do carro, depende do piloto. É fantástico, porque alguém que superou. Ora, o nosso objetivo é ser piloto de Fórmula 1? É claro que não. É nós, no momento que está chovendo na nossa existência, sabemos que aí está a oportunidade de superar a nós mesmos. É isso que nos dá combustível, felicidade para nós mesmos. Próximo. 1, 2, 3. Eu atraio prosperidade servindo aos outros. Prosperidade aqui, mais uma vez, não é para nós resumirmos em cifrões. Prosperidade em todos os sentidos. Uma pessoa que está com diabetes, pressão alta e projetando uma larga sombra no chão, é uma pessoa com escassez de saúde. Uma pessoa que não tem amigos, escassez de amigos. Uma pessoa que está com a família toda bagunçada, escassez de harmonia. Prosperidade familiar é uma família harmoniosa. Prosperidade de saúde é cuidarmos da máquina. Quantas pessoas falam, um dia, eu estou aqui investindo $10 para obter um câncer, ele vem gratuitamente, mas aqui eu estou fumando. Um dia, se Deus quiser, eu largo isso. Tira a matemática de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. É o dia que nós quisermos. Porque por Deus jamais nós estragaríamos a máquina que nos foi emprestada. Porque o corpo não é nosso. Teremos que retornar as moléculas de onde foi retirada para a composição do nosso corpo na hora que passarmos pela decomposição dele. Prosperidade nesse sentido. Quando servimos aos outros, começa a falar de saúde para uma outra pessoa. E você vai enriquecer-se de saúde. Porque você está se conscientizando. Comece a falar para as pessoas como ter harmonia familiar. Você vai estar mais alerta de como ter harmonia familiar. Ao servir os outros, você se enriquece. É nesse sentido. Estamos com o tempo corrido. 1, 2, 3. Transforma o fracasso em um degrau para o sucesso. A emoção já caiu, já. Já virou repetição de voz de igreja. Nada contra a igreja. É o fato de seguirmos rituais sem saber o porquê estamos fazendo. É muito prejudicial. Falar com convicção, com emoção. 1, 2, 3. Transforma cada fracasso em um degrau para o sucesso. Olha aí. Porque o fracasso, nada mais,
uma aparente oportunidade de melhorarmos. Só que rotulamos como fracasso e desistimos da situação. Há tantas anedotas de como Thomas Edison logrou fazer a lâmpada, sobre o número de vezes. Se foram 600 vezes, se foram 900 vezes, 1000 vezes tentando para que o fio incandescente não rompesse a própria lâmpada. Até que ele descobriu que tinha que ter o vácuo. Olha o poder do nada. O poder do vácuo. Quantas pessoas ficaram milionárias com o vácuo? Por nada. Foram mais de 1000 vezes, né? Segundo o próprio Napoleon Hill, que conviveu com Thomas Edison. Então se perguntou, Thomas Edison, como que você continuou essa experiência depois de ter falhado mais de 1000 vezes? E a sua resposta clássica: eu não falhei 1000 vezes, eu aprendi 1000 vezes como não fazer uma lâmpada. Então, tentamos uma coisa, não deu certo. Ora, aprendemos como não fazer. Tentamos outra coisa, não deu certo. Aprendemos uma segunda vez como não fazer. Tentamos, não deu certo. Tentamos, não deu certo. Tentamos e deu certo. Pronto. As 5 vezes que tentamos e não deu certo, não foram fracassos. Foram experiências necessárias para poder acertar. Não há como nós fazermos algo pela primeira vez e já acertarmos. Raríssimo. Tudo é resultado de suor, é a lei do trabalho. Tudo está em movimento no universo. Não existem saltos quânticos. Tudo é gradativo, resultado de esforço. 1, 2, 3. Estou construindo meu sucesso com paciência e persistência. Sucesso fisiológico, por exemplo. Ter saúde. Paciência e persistência. Eu aceito como eu sou. O que é que isso significa? Vou limitar a fazer menos? Não. Não vou ficar contra mim, porque eu preciso de mim. Mas estabelecer a meta. Há um equilíbrio muito difícil de atingir. De estarmos gratos com o que logramos, mas insatisfeitos com o que podemos ser. Muito difícil. Sermos gratos, mas não nos limitarmos a fazer o mais. O equilíbrio da gratidão com a ambição. Sim, eu sou feliz com o que tenho, com o que cheguei, com o que sou, mas eu quero mais. Porque aquele que só tem ambição, sem gratidão, é revoltado, que ainda não é. O que tem gratidão, mas não tem ambição, estaciona. Quantas pessoas você não conhece? Na área da construção, por exemplo, a criatura faz um cálculo. Eu vou ganhar 350 na semana, 250 eu pago meu quarto, os outros 50 sobra para cerveja, estou bem. E fica 30 anos desse mesmíssimo. É a criatura grata, mas sem nenhuma ambição. Estagnada. E para obter tudo é necessário o quê? Perseverança. O que é perseverar? É continuar. Cada passo. Tudo se dá por passo a passo. Não existem saltos quânticos. Vou tentando, vou fazer pouco, mas vou fazer o pouco hoje, amanhã mais um pouquinho e assim sucessivamente. Não dá para elaborar porque o tempo está esgotado. 1, 2, 3. Minha mente está fechada para toda negatividade. Então você imagina Thomas Edison, Andrew Carnegie, Henry Ford. Minha mente está fechada para toda negatividade. Nós espíritas sabemos que é impossível, num planeta de provas e expiações, não receber pensamentos negativos. Porque estamos no meio espiritual de espíritos felizes que querem o nosso bem e espíritos doentes que querem continuar o nosso atraso. Esses espíritos estão constantemente enviando-nos pensamentos de inferioridade. Você não presta, você não vale nada. Só que nós vamos receber o pensamento, mas não abrigá-lo, mas não alimentá-lo. Vem um pensamento negativo, na hora, substitua por um pensamento positivo. Não, eu vou conseguir. Não, eu sou capaz. Não, eu sou inteligente. Ah, eu sou ignorante, não valho nada. Não, de jeito nenhum. Eu sou inteligente. Eu sou capaz.
Quero escutar. 1, 2, 3. Eu sou inteligente. Com convicção. Eu sou inteligente. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Não haverá nenhum milagre ou mágica. O que haverá é, quando chega o momento do desafio, nós vamos persistir, porque acreditamos que somos capazes. Quando a criatura duvida de si mesma, chega o desafio, nem tenta. E por não tentar, não exercita os músculos do cérebro, da mente. E de fato fica atrasado. E depois fala, é da vontade de Deus. Por acaso você telefonou para Deus? Oi, Deus. Até hoje não consegui nada, é da sua vontade, né? Sim, meu filho, é da minha vontade que você permaneça aí nessa situação terrível. Olha a presunção, é da vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus? A gente pode mais ou menos ter uma noção da vontade de Deus quando tentamos tudo ao nosso alcance e não logramos o que desejávamos. Aí é da vontade de Deus. Mas enquanto não tentamos nada, está tudo em nossas mãos. Tire das mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Não. Tire das mãos de Deus, volte para as suas mãos e resolva. Tudo está ao teu alcance. Porque Deus, os Espíritos superiores, não farão por nós aquilo que nos compete. Como o professor, olhando para o estudante, está tendo dificuldade na prova, ele não vai arrancar a prova do estudante para fazer a prova para ele. Porque ele sabe que se ele faz isso, ele está prejudicando o estudante. 1, 2, 3. Sou grato por este dia e por suas oportunidades. Gratidão aqui, não é olharmos para o céu e dizer, oh, muito obrigado. É um estado de consciência. Tudo que nós já conseguimos, o que somos. Porque a pessoa ingrata tem a mente tão focalizada no que lhe falta, que é cega para as coisas que tem. E não vê. Ser grato é estar consciente de tudo quanto eu tenho. Porque o ingrato está com a mente tão fechada para o que lhe falta, que não enxerga o que tem. 10º. Tomo decisões com coragem e clareza. Diante de um desafio, decisão. Clareza. Nós confundimos muito a palavra coragem por ser antônimo de covardia. Principalmente do ponto de vista físico. Sou lutador de MMA. Sou uma pessoa muito corajosa. Aliás, para aqueles que adoram defender as minorias, que isto não é um conceito espírita, defender minoria, os lutadores de MMA são a minoria na população. Eles precisam de alguma defesa? Nós temos que defender os mais fracos, que é bem diferente de defender minoria. Os mais fracos são os fragilizados. Minoria, lutador de MMA é a minoria. Precisam eles de alguma defesa? Não. Coragem é a nossa disposição de enfrentar qualquer problema. Eu não tenho medo. Na parábola na qual Cristo afirma que Ele dá, um Senhor sai e dá talentos para os seus servos, parábola dos talentos. Teve um dos servos que teve medo. Ele escondeu o talento. Quando o Senhor volta, não encontrou o único talento que ele recebeu multiplicado. O servo então fala que você vai para o inferno. O Senhor fala para ele, você vai para o inferno, ranger dentes. E até mesmo o que te foi dado, lhe será retirado. O medo é um bom conselheiro? Jamais. Ter coragem não é ausência de medo, porque é uma emoção totalmente natural. Está em a nossa natureza. É uma redundância. Ter medo, me perdoe. Ter coragem é saber controlar, manusear o medo. É a superar as nossas más inclinações. E por último, que o nosso tempo esgotou. 1, 2, 3. A cada dia estou me tornando quem eu nasci para ser. Vamos todos, então, quem deseja tirar a fotografia das 11 frases. Você tem mais 10 segundos para tirar a foto.
Ao Senado. A nossa amiga está lembrando do título do livro que saiu, As 11 Frases. Né? Pense e prospere. Pense e fique rico. Think and grow rich. Mais uma vez, a prosperidade aqui em todos os conceitos. O Usain Bolt, quando ele conseguiu superar os seus próprios limites para ter o título internacional do homem mais rápido do mundo, isto para ele foi uma prosperidade. Para o cientista que consegue chegar à cura, isto é a prosperidade. Think and grow rich. Isso. Tiraram a foto? Então, amanhã, de manhã, e não é a música do Roberto Carlos, você abrirá o seu telefone e dirá isto com convicção. Como o seu consciente ainda não está acostumado a isso, vai parecer estranho. Você força a convicção com a emoção. Vamos dizer as 11 frases agora. 1, 2, 3. A primeira. Eu sou mestre do meu destino. A segunda, com convicção. Meu propósito definido guia tudo que eu faço. Terceiro. Tudo que eu preciso já está dentro de mim. Quarto. Eu vou além em tudo que eu faço. Quinto. Eu atraio prosperidade servindo aos outros. Sexto. Transformo cada fracasso em um degrau para o sucesso. Sétimo. Estou construindo meu sucesso com paciência e persistência. 8. Minha mente está fechada para toda negatividade. 9. Sou grato por esse dia e por suas oportunidades. 10. Tomo decisões com coragem e clareza. 11. A cada dia estou me tornando quem eu nasci para ser. Ninguém reencarnou para falhar. Todos nós reencarnamos para a prosperidade em todos os sentidos. Muito obrigado pela atenção de vocês.